Já está aparecendo. Beleza. Só uma curiosidade aqui. Tem uma barra... Ah, não, ela sumiu. Eu ia perguntar se tinha uma barra preta em cima do escrito aí, atrapalhando vocês verem. Boa Galera, noite. então, boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite, professor. Boa noite. Todo mundo que entrou aqui, eu saí dando bom dia, velho. Hoje eu tô muito doido. Deve ter sido o excesso de café que eu tomei. Boa tarde. Falei bom dia, só não falei boa noite, falei de tudo, menos o boa noite. Galera, boa noite a todos, espero que todos vocês estejam bem, né? Vocês, familiares, amigos, e é isso aí. Galera, nas últimas aulas a gente vem falando sobre a tal carga elétrica, né? Eu não vejo a hora da gente entrar numa partezinha dessa matéria em que muitas coisas que eu vou falar com vocês vai ter aplicação no nosso cotidiano. Eu acho que tudo que a gente ensina, seja numa escola, seja num cursinho, fica mais fácil para a gente quando a gente tem aplicação no cotidiano. E a eletricidade tem, né? Então, daqui a pouco, daqui a uma aula mais ou menos, semana que vem provavelmente, eu já vou chegar para vocês e falar, ó, quando você vai comprar uma bateria de celular, o que você tem que olhar? Quando você vai fazer isso aí na eletricidade da sua casa, o que você tem que olhar? Então eu quero chegar nesse ponto. Só que para isso a gente tem que caminhar por algumas coisas mais assim, sem tanta aplicação. Se bem que hoje já vai ter 3 aplicações bem legais. Então, turma, na aula passada a gente vinha falando sobre carga elétrica, e aí eu comentei com vocês o seguinte: carga elétrica é uma característica que tem nos elétrons e nos prótons. E aí foi convencionado que Peraí que meu treco aqui não escreveu. E aí foi convencionado... agora sim. E aí foi convencionado que a carga do elétron é do tipo negativa e a carga do próton ela é do tipo positiva. Galera, você não consegue quebrar um pedaço de um elétron. Então, todas as cargas elétricas que nós vamos ter são cargas múltiplas do elétron, da carga elementar. Lembra que eu comentei com vocês assim, ó, a gente escreve que, da mesma maneira que, por exemplo, você tem massa igual a 1 quilograma, como que a gente mede a carga elétrica? A gente mede a carga elétrica por uma unidade chamada carga elementar. Então, a carga do elétron é menos uma carga elementar. A carga do próton é mais uma da carga elementar. Então, toda vez que o professor é o Lucas, não é, que dá aula de química para vocês? Alô, alô? De química é o Tiago. Ah, tá, é o meu xará. De matemática é o Lucas. É o Lucas, beleza. Daqui a pouco, inclusive, vocês têm aula com o Lucas, né? Então, quando o Tiago vai lá na química falar com vocês, ele fala assim, ó, qual que é a carga qual que é a carga do átomo tal? Aí você fala, mais 3, menos 3. Mais 3 quer dizer que ele tem 3 prótons a mais. Menos 3 quer dizer que ele tem 3 elétrons a mais. Oi? Eu não entendi essa parte. Espera aí que saiu muito baixinho, não entendi. Eu não entendi essa parte. Ah, tá. Então vamos lá. Olha só. Nas aulas aí passadas, né, a gente vinha falando sobre essa grandeza aqui, ó, carga elétrica. Sim. Beleza? Sim. O que essa carga elétrica é? Ah, a carga elétrica é simbolizada pelo Q minúsculo. Espera aí que meu Q saiu feio pra caramba. Pelo Q minúsculo ou Qzão, Q maiúsculo. Sim. Tanto faz. Beleza? Sim. Com quem que eu estou conversando aqui que não está aparecendo? Suzana. Suzana, sabe aquelas televisões de tubo de imagem, aquela grandona? Porque tem agora umas que são tela fininha e tem aquelas mais antigas, né? Sim. Você lembra que quando você chegava com seu braço perto da tela daquela TV, o espelhinho do braço ficava tudo puxado? Sim. É porque tipo um choquinho, né? Isso, é porque naquela tela da TV estava cheio de elétrons. Se você imaginar que aqui, ó, é a tela da televisão, ó, aqui ela tem aquele tubão aqui, né? O que acontecia ali? Você tinha um monte de elétrons ali na tela da TV. Se você conseguisse pegar um elétronzinho separado, um elétronzinho desse tem uma carga elétrica que a gente chama de carga elementar. A carga elementar é uma coisa difícil, tá? Deixa eu só
Espera aí, rapidão. Deixa eu mexer numa coisa aqui. Não, mas deu para mim. Não, é só porque eu tô Captar. querendo. Eu mexi num negócio aqui, agora eu não sei voltar. Ai, caçamba, viu? Espera aí. Ai, droga. Vamos lá. Deixa eu arrastar esse treco aqui para baixo para não me atrapalhar. Então, o que é essa carga elétrica? Ela é uma grandeza. Assim como a gente pode medir temperatura, a gente mede massa, a gente mede dinheiro. Carga elétrica é uma coisa que a gente também consegue medir. Beleza? E aí a gente tem a carga elétrica do elétron e a gente também tem a carga elétrica do próton. Elétrons e prótons são partículas que tem lá no nosso átomo. Lembra que no núcleo do átomo nós temos os prótons e ao redor desse nosso núcleo atômico a gente tem os nossos elétrons, beleza? Então, esse elétron ele tem essa carga negativa, o nosso próton tem essa carga positiva. Belezinha? E aí, turma, o que vai acontecer? A gente vai aprender a medir essa carga elétrica agora. Medir que eu falo não de um jeito assim experimental, a gente vai aprender a medir de um jeito matemático, tá bom? Só que a primeira coisa que a gente precisa conhecer é o seguinte: bem, não existe carga menor do que a do elétron. Então, é sempre aquela coisa que eu estou falando com vocês assim, ó, não existe unidade menor do nosso dinheiro que o centavo. A gente sempre tem 1 centavo, 2 centavos, 3 centavos, 10 centavos. Quando você junta 100 centavos, você tem R$1. Né? Então, você começa com essa unidade básica, que é 1 centavo, e aí você vai aumentando. Se eu virar para alguém e falar assim, me dá 10,7 centavos, galera, tem um áudio aberto aí, ó. Se eu falar com vocês assim, ó, eu tenho 10,7 centavos, isso aqui não existe, beleza? Ou você tem 10 centavos ou você tem 11. 10,7 centavos, isso aqui não existe, belezinha? A mesma coisa ocorre com a carga elementar. Não existe, pessoal, uma carga elétrica menor do que a carga do elétron. Então, por exemplo, se eu falo assim com vocês, ó, o meu corpo ele tem menos 10 cargas elementares, isso aqui está certo. O meu corpo ele tem mais 25 cargas elementares, está certo. Qual que é o significado disso aqui? Ó? Quer dizer que são 10 elétrons a mais que prótons. A mais que prótons. Por que eu sei que tem elétron a mais? Ó, eu sei que tem elétrons a mais por causa desse sinal negativo aqui. E por que eu sei que são 10 elétrons? Porque está escrito aqui, ó, são 10 cargas elementares. Quem tem carga elementar ou é o elétron ou é o próton. Então, esse cara aqui, ó, o sinal negativo, me fala quem tem mais, qual é o tipo de carga que eu tenho em excesso, e esse 10E me fala quantos elétrons eu tenho a mais. Quando eu tenho esse outro cara aqui, ó, primeira coisa, eu tenho o que a mais? Prótons ou elétrons? O que vocês acham que vai ser? Você vai olhar aqui, ó. Prótons. São prótons. Então, quantos prótons a mais? Ó? 25. 15. Então, não, 25. Ó. 2, 5 aqui são... Ah, tá. Não, mas não é em relação a esse primeiro, não. Beleza? Ah, é tá. só separadamente. Então, nesse outro corpo aqui, eu tenho 25 prótons a mais que elétrons. Então, não quer dizer, por exemplo, que... Né, deixa eu fazer um rascunho aqui, ó. Vou fazer desse daqui, ó. Não quer dizer, pessoal, imagina que esse aqui é o nosso corpo. Não quer dizer que ele não tenha prótons. Ele tem prótons, só que eu tenho um próton aqui com elétron, eu tenho outro próton com elétron, outro próton com elétron, outro próton com elétron. Só que nesse corpo eu tenho quantos elétrons a mais? 10. Então eu teria que fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então eu tenho 10 elétrons a mais do que prótons. Ficou clara essa lógica? Tá claro, pessoal? Sim.
Para mim ficou claro. Beleza. Então, só que qual que é o problema? O problema é que quando, né, e foi o finalzinho da aula passada que eu falei assim com vocês, ó, eu vou voltar nisso de novo porque é uma matemática que talvez algumas pessoas tenham mais dificuldade. Então, eu vou retomar isso com vocês. Ah, antes de retomar isso, eu posso apagar esses escritos que eu fiz aqui? Pode. Beleza. Pera aí, Então, ó, professor, rapidão. Desculpa. beleza, eu vou deixar aí. Opa. Eu até coloquei lá na pasta, lá aproveitando, eu coloquei quem que tinha me pedido? Eu esqueci o nome da senhorita. Fui eu, professor. Quem que... Cadê? Isso aí vai pro PDF, Drive? isso aí. Como é que é? Isso aí vai para o Drive. Essa aula aqui toda, o PDF vai todo lá para o Drive. Ah, beleza. Então pode apagar. Então depois eu copio. Beleza. Quem que foi a menina que me... Fui eu. mandou? Qual que é o seu nome? Perdão, não está aparecendo. aqui. Laura. A Laura. Ô, Laura, vocês conseguiram pegar lá, né? Uhum. Peraí, deixa eu só fechar a porta aqui que a cachorrada tá fazendo bagunça. Peraí. Tem uma vizinha nossa aqui que esses dois não gostam de jeito nenhum. Aí é ela passar aqui, filho. Não tem jeito, eles vão latir. A gente chama essa nossa vizinha aqui de demônia, que ela é muito chata. Então, ó, deixa eu limpar essa tela aqui. Aí, turma, o que eu não consigo concentrar em duas coisas ao mesmo tempo. Aí eu tento apagar e falar, embola tudo. Então, ó, ter números inteiros de cargas positivas e cargas negativas está ok. Ter números picados, né? Números que não são inteiros de cargas negativas e positivas, não pode. Porque, como eu falei com vocês, você não pode ter 8,3 elétrons. Não existe 0,3 elétrons. Então, isso aqui não existe. Não existe 12,2 prótons. Ou é um próton, ou são 2 prótons, ou são 3 prótons. 0,2 não existe. Então, toda vez que a gente falar que o corpo ele ganhou ou perdeu elétrons, é sempre um número inteiro. Qual é o problema? O problema é que quando a gente tem eletricidade, qualquer fenômeno elétrico acontecendo, a sua lâmpada aí acendendo, um banho quente que você vai tomar, um secador de cabelo que você liga na tomada, não passa elétron por elétron, galera. Quando passa a cambada de elétron junto, sabe? É igual, por exemplo, a gente falar assim, eu vou tentar medir quantos carros estão passando ali na Nossa Senhora do Carmo. Medir um carro, ali está passando uma enxurrada de carros. Então, a gente acaba precisando criar um jeito diferente de contar esses elétrons. E o jeito que eles encontraram foi através de uma unidade chamada Coulomb. Isso aqui a gente falou na aula passada, mas eu vou retomar. Coulomb, galera, vai ser a nossa nova unidade de carga elétrica. Beleza? Da mesma maneira que eu posso medir temperatura em graus Celsius. Vocês sabiam que a gente pode medir temperatura em outras unidades, além do grau Celsius? Vocês conhecem alguma? Eu não sei medir, não. Eu Fahrenheit, sei que tem uma chamada Fahrenheit. Fahrenheit, isso aí. Tem o grau Celsius e o grau Fahrenheit. Tem a temperatura chamada Kelvin. Da mesma maneira, a gente pode medir comprimento, tamanho de alguma coisa em centímetros, metros, quilômetros. Com carga elétrica também é assim. Eu posso medir carga elétrica em carga elementar, que a gente acabou de ver, mas a gente pode medir também nessa nova unidade aqui chamada de Coulomb. Eu sempre gosto, eu falei isso com você. Coulomb. Coulomb. Coulomb, é um trem esquisito, né? Pera aí, o cachorro chato, só pera aí. Como que escreve? Ajuda aí, né, filha? Então, como que, né, o que é esse nosso Coulomb? O Coulomb, Como galera... que escreve Coulomb, professor? Aí no slide aí, ó. Tá aparecendo aí para vocês, não? Ah, tá. Sim. Beleza? Coulomb. C-O-U-L-O-M-B. O que essa unidade ela representa? Ao invés, né, como eu falei com vocês, quando a gente tem elétrons passando, não passa um elétron de cada vez, passa aquela cambada de elétrons todas juntas.
Então, esse Coulomb é como se ele fosse um pacotão de cargas. Lembra do exemplo que eu dei na aula passada? Quando você vai no supermercado, você pede para a moça do supermercado, me dá tantos grãos de arroz? Não, você pede um pacotão de arroz. Dentro daquele pacote de arroz, vem lá 5 quilos, 2 quilos, depende. Isso aqui é a mesma coisa. Quando a gente vai falar das cargas elétricas que estão passando, a gente vai falar sempre de uma quantidade muito grande, que é esse Coulomb. Só para vocês terem ideia, um Coulomb, ele é igual... Opa, esqueci de colocar o C aqui, ó. Um Coulomb, ele é igual a 6,25 e mais um montão de zeros aqui, ó. São 16 casas decimais, são 16 zeros, ó. Deixa eu ver aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14... nem cabe. 14, 15, 16, 17, 18, pronto. Olha o tanto de cargas que representa isso aqui. Um Coulomb é isso aqui tudo, ó, de cargas elementares. Beleza? Então, a gente vai encontrar um jeito diferente de representar essas cargas elétricas, de medir essa carga elétrica. E aí, o que vai acontecer? Ó? Esse número aqui, você não precisa decorar, beleza? Esse número aqui, quando ele aparece numa prova, por exemplo, ele é dado para vocês. Um Coulomb corresponde a 6,25 vezes 10 a 18 cargas elementares. É por isso que eu estava contando aqui, ó, os zeros. Vocês já viram potência de 10 lá com o professor de matemática, com o Lucas? Ainda não. Ainda não? Então, eu vou pedir para vocês não ficarem muito preocupados com isso aqui agora, beleza? Eu até vou mostrar para vocês essas operações matemáticas, mas o que esse número aqui ele representa? Ó, um Coulomb corresponde a 6,25 vezes 10 elevado a 18 cargas elementares. É um número muito grande. Só para vocês lembrarem, por exemplo, o que é uma potência de 10? Ó, vamos supor que você tem aqui o número 1000. Você pode escrever esse cara aqui assim, ó. 1 vezes 10 elevado a 3. Esse número de zero aqui, ó, é esse cara que está aqui em cima. Beleza? Então, quanto maior é esse número, ó, 10 elevado a 18, quer dizer que tem zero pra caramba, quer dizer que o seu número ele é muito grande. Ok? Mas isso eu vou pedir para vocês não esquentarem tanto a cabeça agora, porque quando vocês aprenderem isso lá na matemática, vai ficar bem mais fácil. Ok? Então, o que esse Coulomb ele representa? Ele representa uma grande quantidade de cargas elétricas. Então, se em algum exemplo que eu for usar aqui com vocês, eu escrever assim, ó, esse meu corpo aqui, ele tem menos 1 Coulomb. Vamos lembrar uma coisa que eu falei aqui em cima com vocês, ó. Quando eu falo para vocês assim, ó, o meu corpo ele tem menos 10 cargas elementares. Menos quer dizer que ele tem mais elétrons. 10ezinho quer dizer que ele possui 10 elétrons a mais que prótons. Então, ó, são 10 elétrons a mais que prótons. Beleza? Então, quando eu escrevo, ó, o meu corpo ele tem menos 1 Coulomb de carga. Então, primeira coisa, quer dizer que ele tem mais elétrons do que prótons. Ele tem 1 Coulomb a mais de elétrons do que de prótons. Só que aí tem aquele detalhezinho. 1 Coulomb corresponde a esse tantão aqui de elétrons. Ó. 1 Coulomb corresponde a 625 e aquele tantão de zeros de elétrons. Tá mais ou menos clara essa ideia aí para vocês, turma? É difícil esse pedacinho, eu pelo menos acho. Essa coisa da potência de 10, se não tiver muito fresca na nossa cabeça, acaba sendo um dificultador. Professor. Oi, querida. Mas em uma questão, vamos supor que eu tenho que calcular um valor. Eu posso colocar a resposta em potência ou tenho que calcular essa potência? Não, você pode deixar em potência.
Ah, tá. Tá bom? Ô, professor, Oi. e quando que vai usar aquelas variações, tipo igual no centímetro, decâmetro, decímetro, picocoulomb, milcoulomb, isso aí, quando que usa? Vai aparecer daqui a pouquinho. Marca 1 minuto aí que eu chego lá. Fechado, Demora. brother? Então, turma, olha só. Quando a gente... Opa, deixa eu apagar esse cara aqui. Então, vocês vão perceber que o Tiago, né, que é o professor de química de vocês, ele às vezes ele vai falar assim, olha, a carga de um elétron, ele vai falar isso, né? A carga do elétron, ó, ela é menos 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. De onde que o Tiago, né, tirou essa informação aqui? Ó? Ele tirou desse cara aqui, desse camaradinho aqui. Regrinha de 3, ó. Só que é uma regrinha de 3 que a matemática dela para fazer no braço ela é chata. 1 coulomb corresponde a 6,25 vezes 10 elevado a 18 cargas elementares. Tá, mas e uma carga elementar só? E uma carguinha elementar? Corresponde a quanto? Aí você faz aquela famosa Ô, multiplicação. professor, no caso não cruzada. seria 18, não, em vez de 19? Aqui em cima? É, no lugar do 18? Não, não, aqui tá certo. Ó. Aqui, ó. Nesse cara aqui tá certo. Ó. 6,25, ó. 1 coulomb são 6,25 vezes 10 a 18. Então ele cargas ganhou um, né? elementares. Beleza? Isso aqui, ó, é diferente desse, ó. São duas coisas diferentes. Esse 19 aqui, você vai entender agora de onde que ele apareceu. Beleza Entendi. ou não? Tá bom. Então, ó, Não, vou tá até certo. apagar aqui, ó. Esquece esse cara aqui. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente chega nele. Então, ó, um Travou, coulomb... professor? Uai, para mim aqui, acho que não. Travou aí, gente? Não, pra mim não. Deve ter Não. dado um Não, vizinho travou aí para não. você. Então, ó, 1 coulomb, galera, é esse tantão de elétrons aqui, ó, 6,25 vezes 10 elevado a 18 cargas elementares. E um elétronzinho só corresponde a quantos coulombs? X. Aí a gente multiplica cruzado, ó. 1 vezes 1 dá 1. X vezes 6,25 vezes 10 elevado a 18 fica assim, ó. X vezes 6,25 vezes 10 a 18 é igual a 1 Professor. vezes 1. Oi. Oi. Diga, diga. Posso continuar aqui? Alguém me chamou? Vocês estão me ouvindo? Tá normal? Tá normal. Tá, então beleza. Então, ó, galera, eu vou fazer a multiplicação cruzada aqui manualmente para vocês verem, ó. Então vai ficar 1 vezes 1, na verdade, 1 vezes menos 1 vai dar menos 1. Beleza? X vezes esse número aqui, ó, vai ficar x vezes 6,25 vezes 10 elevado a 18. Beleza? Como eu quero calcular o valor de x, eu vou pegar esse número que está aqui multiplicando x e vou passar ele para lá dividindo. Vai ficar assim, ó, menos 1 sobre esse número aqui, 6,25 vezes 10 elevado a 18, é igual a x. Quando a gente faz essa conta, e aí você pode fazer na calculadora, ou vou fazer aqui no cantinho. Como que a gente faz essa conta? Primeiro, a gente faz 1 dividido por 6,25. Vocês sabem fazer essa conta aí? Vocês são bons de matemática? É difícil, né? Essa conta aqui ela é chata, mas seria isso aqui, ó. 1 dividido por 6,25. Vocês concordam comigo que se eu multiplicar o número aqui de cima, né? Porque para a gente fazer essa conta, eu vou ter que deixar esse número de cima maior do que o número de baixo. Isso aqui, galera, é a mesma coisa que 1000 dividido por 625. Não estou gostando desse negócio, não. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer essa conta na calculadora e aí eu peço para o professor de matemática de vocês mostrarem como que essa conta ela é feita. Beleza? Eu fico com medo, galera, como eu estou começando com vocês agora,
eu fico com medo de usar uma operação matemática que vocês estão com dificuldade de verem. E, enfim, não sei. Vocês conseguem fazer essa conta aqui, ó? 1 dividido por 6,25 ou não? Eu acho que dá, mas de repente, se o senhor colocar ela na forma tradicional, talvez seja mais fácil, não? Ah, então beleza. Vamos fazer aqui, ó. Não sei. O que a gente tem que fazer? Primeiro, a gente tem que sumir com essa vírgula aqui, ó. Ok? Então, ó, para eu sumir com essa vírgula, não tem 2 casas decimais aqui depois da vírgula? Então, para eu sumir com a vírgula, eu tenho que acrescentar 2 zeros ali do lado, ó. Então, para ficar 625, eu tive que aumentar em 2 casas decimais aqui. Deixa eu arredar para cá. Ficou assim, ó, 100. Beleza? 1 dividido por 6,25 é a mesma coisa que 100 dividido por 625. Só que ainda está complicado, né? Porque esse número aqui, ó, ele está menor do que o outro. Então, eu acrescento um zero aqui. Só que aí eu preciso colocar um zero aqui de baixo também. E aí eu começo a fazer a minha conta. Isso aqui, galera, vai ser 1 vezes 625. Opa, aqui, ó. 625. Né? 1 vezes 625 é 625. Qual que é o resto que vai me sobrar? Vai ser 1.000 menos 625. Isso aqui vai dar 1.000 menos 625, vai dar 375. Esse aqui é o resto da minha divisão. Como 375 não dá para dividir por 625, eu coloco mais um zero aqui. Qual que é o número que vezes 625 vai chegar mais próximo aqui de 3.750? Se eu não me engano, vai ser 6, eu acho, beleza? 6 vezes 625 vai dar 3.750, deu certinho. Então, agora aqui o meu resto é zero. Ou seja, o que eu quis mostrar para você, se você fizer na calculadora fica mais fácil, é que 1 dividido por 625 vai ser 0,16, com um sinalzinho negativo aqui, ó. Aqui, turma, é a mesma coisa que ter um 10 elevado a 0. 10 elevado a 0 dividido por 10 elevado a 18, não sei se vocês vão lembrar, mas como que a gente faz essa conta aqui, ó? A gente conserva a base, que é 10, e subtrai os expoentes, ó, 0 menos 18. Então, fica aqui embaixo menos 18. Então, ó, 0,16 vezes 10 elevado a menos 18. Então, se a gente andar com essa vírgula aqui, ó, uma casinha para a direita, a gente tem que x é igual a 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs, que foi aquele valor que eu tinha colocado para vocês lá em cima. Só que isso, galera, você não precisa esquentar muito a cabeça, porque isso é dado para vocês. Eu só quis mostrar para vocês o seguinte. Só um minutinho. Voltei. Eu só quis mostrar para vocês de onde que veio essa matemática, que não é algo tão trivial, que não é tão fácil, beleza? Então, ó, quando você tem, né, da mesma maneira que a gente tem lá o equivalente de centímetro, metro, do litro e do metro cúbico, também existe uma equivalência. Quando a gente quer falar da carga do elétron, deixa eu apagar aqui, porque vai aparecer bonitinho aqui feito no computador para vocês, ó. Quando a gente quer falar da carga do elétron, um elétron tem uma carga de quantos coulombs? Aí é esse valor aqui que aparece para a gente, ó. A carga de um elétron é menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. A carga de um próton é o mesmo valor da carga do elétron, só que com sinal positivo. Então, mais 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Esse pedacinho aí, galera, tá legal para vocês? Como é que tá? Ok? Para mim tá tranquilo. É um pedacinho, é uma matemáticazinha difícil, mas fazendo uns treinamentos aí a gente consegue. E aí eu coloquei uma questão aqui para a gente, um exemplo para a gente resolver, para entender um pouquinho melhor onde que tem essa aplicação.
Aliás, esse exemplo aqui, eu vou colocar na listinha de exercícios que eu vou preparar para vocês. Só vou dar uma ideia de como que a gente faz. Por um chuveiro, e se vocês, né, se vocês pegarem o chuveiro elétrico aí da casa de vocês, vocês vão encontrar que lá tem esse negócio aqui, ó. Quando você liga, por exemplo, na posição inverno, né, que é o banho mais quente, a corrente elétrica que passa por ele é esse 20A. 20A, alguém sabe o que que é? O que que significa esse A? Ampere. Beleza? É francês, aí tem um acento para o outro lado, ó. Ampere. Beleza? Então, 20 ampere, galera, é uma corrente elétrica alta pra caramba. E o que que significa esses 20 amperes? São 20 coulombs passando por segundo. Então, 20 amperes são 20 coulombs passando no chuveiro, desculpa a letra feia, tá? Passando no chuveiro em um único segundo, 1 segundo. Então, deu 1 segundo, passaram 20 coulombs. 2 segundos já foram 40 coulombs e por aí vai. Beleza? E aí eu quero saber o seguinte. Em 2 minutos, quantos elétrons estão passando ali? Quantos coulombs de elétrons estão passando ali? Vamos fazer a continha? Aqui, pessoal... 240? 240 coulombs, vamos ver? A gente tem que tomar um cuidado por causa desse cara aqui, ó, que está em minuto. Então, ó, são 20 coulombs passando a cada 1 segundo. Em 2 minutos, são quantos segundos? Alguém aí sabe? 120. 120. Beleza, ó, 2 minutos são 120 segundos. Então, em 120 segundos, são quantos coulombs de elétrons? Vou chamar isso aqui de X, beleza? Então, ó, X vezes 1, X. 20 vezes 120, vamos fazer a nossa conta aqui. 2.400? Isso aí, muito bom. 2.400 coulombs, beleza? Então, em 2 minutos, são 100... Opa, embolei tudo aqui. Em 120 segundos, são 2.400 coulombs de elétrons passando. Ok? Tá claro até aqui, galera? Claro. Beleza? Uma outra maneira que o exercício ele poderia cobrar essa resposta aqui seria fazer assim, ó. Tá, eu dei a resposta em coulomb, mas qual que é o número de elétrons? Quantos eletronzinhos que eu iria contar? Aí, a gente tem que pegar aquela informação do slide anterior. Ó. Um elétron são 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. E 2.400 coulombs? São quantos elétrons? Vou chamar agora aqui de Y. Aí tem que fazer essa conta, beleza? Aí eu vou, para a gente ganhar tempo aqui, eu vou usar a calculadora. Ficaria, ó. Y vezes, né, vou multiplicar cruzado aqui, ó, ficaria 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs é igual a 2.400. Então, opa, eu comi mosca em algum lugar aqui, Y, beleza? Y vezes 1,6 é igual a 2.400. Então, como eu quero calcular o Y, 1,6 que está multiplicando o Y passa para cá dividindo, ó. Então, vai ficar 2.400 dividido por 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Se eu quisesse escrever esse número aqui de cima, 2.400 em potência de 10, ó, eu coloco a vírgula ali depois do 2, e não são 3 casas decimais aqui? Aí eu coloco vezes 10 elevado a 3, ó. Sobre 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Agora a gente pode fazer a nossa continha. 2,4, 2,4, opa, apertei o botão errado, 2,4 dividido por 1,6 é 1,5. Ó, primeiro, deixa eu fazer até em cor diferente aqui, opa, deixa eu arrastar esse trequinho aqui, senão não dá para eu escrever. Cadê meu pincel? Tá aqui. Aqui, ó, deixa eu pegar uma corzinha diferente aqui, ó. Primeiro, a gente faz essa divisão aqui, ó.
2,4 dividido por 1,6 dá 1,5. Agora, a gente faz essa divisão aqui, ó. Divisão de potência. Conserva a base, que é 10, subtrai os expoentes. 3 menos 19. Então, Y, que é o número de elétrons, dá 1,5 vezes 10 elevado a 3. Menos 19, menos com menos dá mais. Então, vai ser, na verdade, 3 mais 19. Então, isso aqui vai dar 22. Isso aí, ó, 22 elétrons. Então, é um número gigantesco de elétrons, né? Se você for contar ali, você perde a conta, porque é elétron pra caramba. Ok? Beleza? Turma, como eu falei para vocês, tudo isso vai ser colocado, eu vou atualizando a pasta lá para vocês, eu vou colocando essa aula sempre atualizada, beleza? E aí, a gente vai entrar num pedaço da... Professor, Fala, aqui, queridão. a última aula ficou gravada? Ficou. Mas aqui ela encontra onde? No seu canal no YouTube? Não, essa aula eu ainda nem gravei no YouTube não, Davidson. Essa aula, cara, ela tá numa Aula pasta que o Bruno colocou. Porque eu não tô achando aqui. Uai, eu vou tentar entrar lá depois e aí eu mostro para vocês, beleza? Agora, Se tiver como você tirar um print e mandar lá no grupo. mostro lá para vocês o passo a passo para chegar nessa aula, fechado? Fechou, obrigado. Eu achei só os PDF. Não, beleza. Se eu esquecer, Davidson, você faz igual a Laura fez, beleza? Você pode me chamar aí que não me incomoda não. Você pode me chamar que eu coloco lá para vocês, fechado? Valeu, obrigado, professor. Por nada. Pessoal, então, agora a gente vai entrar num assunto que é mais legal, porque tem muita teoria e eu acho esse pedacinho aqui bacana pra caramba. Olha só, talvez eu pegue um pouquinho mais da... Porque a aula de vocês de matemática começa a que horas? É 7h45 ou é 8 horas? Ah, tá. 7h45. Ah, beleza. Se eu engolir um pedacinho da aula aqui... O Thiago já tá aí? Aliás, hoje é o... É, isso. Vou pegar um pedacinho da aula dele aqui, tá? Depois eu falo com ele para ele não brigar comigo. Galera, a gente pode classificar, né, os materiais de diversas formas. E a gente vai classificar esses materiais... Por exemplo, eu posso classificar o material quanto à cor. Ele pode ser azul ou preto. Mas eu posso classificar esse material também quanto à natureza elétrica dele. Vocês já ouviram falar, por exemplo, a gente está em época de soltar papagaio. Por que soltar papagaio com linha, né, passando ali cerol, sendo aquela linha chilena, é perigoso em termos de eletricidade? É porque eu vi o material que se usa para fazer o cerol, ele como é que chama? Tipo imã. Eu não estou sabendo citar o nome. Ele atrai. Ele é condutor elétrico. Isso. Condutor elétrico. O que é um cara que é condutor elétrico? Pera aí, rapidinho, gente. Ela quer participar. Galera, professor. Fala Aqui, comigo. deixa eu fazer uma pergunta. É porque a minha vizinha tem um papagaio. E o papagaio? Papagaio. Ele só fica onde que tem aqueles gatos assim. Por que ele não toma choque? Eu fico de cara, ele bica os fios lá pelado, mas ele não toma choque. Pera aí, rapidão, deixa eu entender. O papagaio que você tá falando é o papagaio maritaca lá, que fala e tal. Pássaro. Ah, tá, porra. Papagaio que fala. Aí, tipo assim, minha avó também tem um. Ele fica nesses fios pelados e vai bicando, mas não toma choque. Muito boa essa pergunta, velho. O que Tem dia que até chovendo os pássaros fazem isso. Mas não tem problema. Olha, muito boa. Eu estava montando uma aula disso hoje, que legal. Olha só, o que acontece? Lá na rede elétrica, agora a gente entrou na parte que é mais cotidiana, é a que eu gosto. Lá na rede elétrica, normalmente você tem vários fios. A gente precisa de pelo menos 2 aqui para entender isso. Existe um fio que chama fase e um fio que chama neutro. Beleza? Muitas vezes a galera costuma chamar um de positivo e um de negativo.
Só que o nêutro não é negativo, o nêutro é neutro, o nêutro não tem carga, beleza? E aí o que acontece? Para a gente tomar choque, obrigatoriamente você tem que fazer um contato elétrico desse cara com esse. Então, ô Davidson, se você, por exemplo, aí na sua tomada aí da sua casa, ó, tem 2 buraquinhos, não tem? Às vezes tem até 3, mas esse terceiro aqui não serve. Aliás, É o terra, né? É o Terceiro terra. é o terra. Isso, mas o terra, para ligar um equipamento, ele não serve para nada. Cada um desses equipamentos... Deixa eu arredar para cá, peraí. Só um minutinho. Oh, caramba! Aqui, ó. Aí você tem lá a tomada. A tomada, ela tem 2 buraquinhos que são mais importantes. Esse buraquinho aqui é a fase, esse aqui é o neutro. A energia elétrica que vem do poste, galera, ela faz isso aqui, ó. A fase. Você vai ter um... Peraí, que vai ficar bom aqui o desenho. Peraí. Você tem 2 fios que vêm lá da rede elétrica, ó. Você tem um fio que vai ser o neutro, que vem aqui para esse ponto aqui da tomada, e você tem um outro fio que é a fase, que vem para esse buraquinho aqui da tomada, beleza? Aí o que acontece? Na hora que você vai ligar alguma coisa na tomada, você não tem que ligar nesses 2 buraquinhos? Sim. Quando você vai ligar alguma coisa na tomada, por exemplo, você vai ligar a televisão, ó, TV. A TV tem um cabo aqui da tomada. Dentro desse cabo tem um fio que vem para a fase, tem um fio que vai para o neutro. Então, para você ter a corrente elétrica passando pela televisão e a televisão funcionar, tem que ter uma ligação da fase para o neutro. Quando o passarinho ele pousa no fio, as 2 patinhas do passarinho estão no mesmo lugar, ó. Elas estão no mesmo fio. Por isso que ele não toma choque. Se esse passarinho metesse uma patinha na fase e a outra patinha no neutro, aí, enfim, um abraço. Não dá nem tempo da alma desse passarinho escapar. Passa corrente elétrica por ele e aí ele morre. A gente vai ver isso nas próximas aulas também. Beleza? Não, que doido. E tem a ver Ô, também... Professor, Oi? eu não sei se o senhor lembra de um filme antigo chamava Tango e Cash. Ih, esse eu não lembro, não. Se você é um filme, eu lembro, por isso que eu estou te fazendo essa pergunta, que eu também tinha essa dúvida que o Davidson colocou aí, que é filme, a gente sabe que é ficção e tudo, e eles têm que fugir de um lugar ao outro. No filme, eles tinham que contar uns segundos para colocar as mãos no fio para fugir no exato momento. Ah, tô lembrando de uma coisa assim. Tô lembrando. E aí eu lembro que ficou que eles fugiam enfim, fugiam de um lugar e só que eles tinham que escorregar pelos fios. Mas eles tinham que colocar as mãos nos fios iguais no exato momento para não tomar choque. Eu lembro que fiquei uma pergunta. Ó, puxando um pouco para o que isso aqui, né, para o que a gente está vendo aqui agora, os materiais eles podem ser condutores de eletricidade ou isolantes elétricos. É o material que deixa a corrente elétrica passar e o material que dificulta a corrente elétrica passar. Então, olha só, normalmente esse fio aqui é feito de quê? Vocês sabem? A fiação é feita de quê? Cobre. O cobre é metálico. Metal, galera, conduz energia elétrica, que é uma beleza. Então, imagina o seguinte, eu viro para você e falo assim, ó, você tem 2 caminhos a seguir. Você é a carga elétrica, beleza? Você é esse cara aqui, ó, é a carguinha elétrica. Vou chamar de C. Não, de Q. Você é a carguinha elétrica. Aí eu te dou duas opções de caminho para você seguir. Você pode seguir pela direita ou pela esquerda, beleza? Só que pela esquerda tá tudo engarrafado. Você vai preferir passar por onde? Pela direita. Concorda comigo? É o que está acontecendo aqui, ó. Na hora que a corrente elétrica, na hora que as cargas elétricas elas estão passando, ela chega nesse ponto aqui. Ela tem 2 caminhos a seguir. Um caminho é de cobre. E o cobre é um caminho sem trânsito para a corrente elétrica passar. O outro é o passarinho. O passarinho não é ele conduz a eletricidade, mas ele não é tão bom condutor quanto o cobre. Então, o que a corrente elétrica prefere passar? Ela prefere passar pelo fio do que passar pelo passarinho. Sacou? Então, é por isso que o papagaio aí da sua vizinha, ele pode pousar no fio que ele não toma choque. Só que aí vem um detalhe.
por que se ele pousar com uma pata num fio e a outra no outro, ele toma choque? Lembra que eu falei com vocês que existe... Tá fechando curto? Exato. É porque você tem um positivo e um neutro, que funciona como negativo. Aqui, lembra que eu falei com vocês que os elétrons, eles querem ir o elétron, ele é atraído pelo próton? Então, você imagina, você tem um elétronzinho passando aqui. Quando ele chega aqui na patinha do passarinho e fala, olha, eu posso ir para o positivo. O que ele faz? Passa pelo passarinho. Aí, enfim, um abraço. Aí é choque, fechou o curto-circuito. Beleza? Beleza. Então, na próxima aula... Entendi, então, professor. Então, ô Davidson, pegando um gancho aqui, ó. Se você, por exemplo, se você tiver que agarrar na rede elétrica, você nunca pode pegar num fio e no outro. Deixa eu parar de Não, igual um exemplo. Aqui em casa, eu que tenho costume de arrumar o chuveiro, né? Então, para me arrumar o chuveiro, eu desligava a chave, né? Com medo de tomar choque. Aí tem que desligar a chave, tá, Zé Ruela? Não vai... Não, mas o meu colega meu falou assim, que quando eu for mexer no chuveiro, eu posso encostar nos dois fios que eu não tomo choque. Eu não posso encostar, tipo... Ele me explicou, tipo assim, que eu não posso encostar na parede, que na parede é tipo térreo, um negócio tipo assim. Então, mas é por isso... Véi, não é seguro, tá? Não é seguro, né? Não é. Toda vez que eu vou trocar chuveiro aqui de casa, desliga a rede elétrica. Vou contar um negócio para vocês. Vou falar abaixo. Eu já fiquei grudada no fio. Eu já fiquei grudada. De mexer na chave do chuveiro com o chuveiro ligado. Ela tá lá tomando banho, ela quer o banho mais quente, ela com o chuveiro ligado, ela vai lá e mexe. Aí eu fiz depois que eu vi que ela estava fazendo isso, sabe o que eu fiz? Eu fiz um seguro de vida. Se ela morrer, eu ganho um dinheirão. Eu avisei para ela. Falei, não faz isso, velho. Você tá ensaboada, você tá molhada, você vai meter a mão nesse negócio, você vai tomar choque, você vai morrer. Aí ela continuou fazendo. Pensei, já que ela quer continuar fazendo, deixa eu tentar tirar um dinheiro nisso, né? Fiz um seguro de vida. Se ela tomar um choque lá, pelo menos eu ganho a bolada. Difícil, né? Mas... Pessoal, uma vez eu fiquei grudada no fio. Fiquei uma vez grudada no fio do banheiro. E a gente grita, mas ninguém escuta. Só que a gente tem a sensação que está gritando e ninguém escuta. E o fio te manda longe. Não dá para explicar a sensação terrível que é, assim. Não, é muito perigoso. Por 2 dias, por causa de fio elétrico. Então, ô Davidson, não faz essa cagada, viu, velho? Você vai mexer na tomada, cara. Você vai mexer numa tomada, principalmente chuveiro elétrico. Tira, vai lá na chave geral, desliga. Porque, assim, muitas vezes, a gente quer fazer um negócio que é mais rápido. Só que nem sempre o que é mais rápido é mais seguro. Verdade. E às vezes, numa bobagem dessa, por causa de 2 minutos, a gente toma um choque muito forte. Não, mas é bom saber, então, professor. Beleza? Gente, eu vou chamar aqui hoje é quem? É o Lucas, né? Beleza, eu vou chamar o Lucas aqui e a gente se vê em breve. Fechado? Fala, professor. Aqui, eu acho que precisa sair da sala para interromper a gravação e aí ficar só a aula de física e depois voltar para matemática. Então, Fechou. Eu vou fechar essa sala aqui, vou interromper a gravação. Aula passada a gente não precisava fazer isso, não. Precisou, não? Não sei como então... é que foi. Não, então beleza. Eu sei que tá aí, Lucas? Já eu sei? Tô aqui. Pô, velho, então beleza. Então, tranquilo, galera. Grande abraço aí para vocês. Boa aula aí, Obrigada, Lucas. professor. Valeu. Até mais. Tchau, tchau.